Olá pessoal, sou a professora Rossane e estou aqui para mais uma aula a respeito de antropologia e sociologia jurídica. Lembrando ali, para quem acompanhou a última aula, que o nosso foco nesse momento vai ser tratar a respeito da sociologia. Com relação aqui à sociologia e à origem da sociologia, vamos falar um pouquinho a respeito das origens históricas e conceituais. Já discuti um pouquinho com vocês na aula passada, mas aqui a gente vai dar uma aprofundada. Bem, o que nós temos em mente? Que no fim da estrutura feudal, o surgimento da burguesia, houve uma organização social de produção capitalista, né? Tudo isso encontrou-se atrelado à Revolução Científica do século XVII e também à Revolução Industrial e ao próprio surgimento do Estado moderno, descentralizando e instituindo-se um caráter social, político e também jurídico. Esses fatores, bem como o desdobramento da Revolução Francesa, eles estimularam, incentivaram o quê? Incentivaram um método científico de investigar a sociedade. Um método que era, até aquele momento, feito pela filosofia, pela política, pela economia ou mesmo pela história. Nesse cenário, eu tenho uma necessidade maior de buscar uma ciência que trate especificamente destas questões sociais. Essas revoluções que tiveram no século XVII, com a questão da formação da ciência, de uma base científica, fundamentos técnicos e teóricos, aguçaram muito as discussões a respeito dessa necessidade de um estudo científico da própria sociedade, da organização do grupo social. Lá no século XIX, nós acabamos tendo o quê? Uma série de transformações políticas. Não foi um período de estabilidade vislumbrada na ordem mundial, mas sim um período em que os países, as comunidades internas viviam em grandes conflitos em busca de grandes conquistas. Então você não tinha estabilidade para tratar de uma política, vamos assim dizer, uníssona, né, entre as comunidades. Foi um momento histórico porque acabou perdurando desdobramentos da Revolução Francesa, mutações nas relações sociais entre os indivíduos. Tudo isso depois do século XIX. Um fator muito interessante aí no século XIX é que nós tivemos aí o quê? Nós tivemos a migração, o deslocamento populacional do campo para as cidades. Houve essa migração, esse êxodo rural, né? Porque você tinha ali as relações de produção, elas estavam se intensificando. E a exploração da força de trabalho, o acúmulo de riqueza e, por consequência, a própria segmentação da sociedade e a segregação social. É meio a esse cenário, né, a esse momento histórico, com modificação de valores, de costumes, inserindo-se dinâmicas diferentes na realidade daquela sociedade, né, diante daquele êxodo, né. Eu penso também numa monarquia que estava ali esfacelada, né, em meio às discussões políticas, com um parlamento ali e uma corrida da burguesia pelo poder, uma voracidade da burguesia. É nesse cenário que eu tenho o surgimento da sociologia, é nesse momento histórico. Lembrando que nós não estamos falando aqui da sociologia jurídica, pessoal. Nós estamos falando da sociologia em linhas gerais, tá? O que também teve nesse momento histórico? Ora, um desenvolvimento industrial que propiciou a interação entre pesquisas científicas e tecnológicas, tendo uma consolidação daquele conhecimento que tinha se iniciado lá no século XVII. Lembra que eu dizia para vocês que no século XVII foi quando nós obtivemos uma concepção da ciência, dos estudos científicos, mas a ciência como sendo aquele estudo com uma base técnica, né, com um aprofundamento teórico, né?
Era aquilo que eu dizia para vocês anteriormente. Nesse período aqui eu tenho várias descobertas, como por exemplo novos meios de se fazer a própria ciência, novos meios de se construir uma ciência com base na construção de equipamentos, por exemplo, que possibilitavam a realização de experiências que até então não eram imagináveis dentro de muitos ramos científicos e ramos do desenvolvimento. É nesse cenário que eu tenho inúmeras interações entre a ciência e a indústria que formaram bases para o desenvolvimento e para os conflitos expostos pelas revoluções e guerras de então. Então, esse desenvolvimento científico também propiciou o desenvolvimento e o surgimento de inúmeras discussões e conflitos entre a sociedade. Houve aí uma quantidade assim significativa de trabalho nos ramos das ciências. Isso tinha uma certa unidade dos estudos e uma divisão de conhecimentos que eram compartimentados entre vários ramos, né? Provavelmente há uma influência de uma concepção filosófica do Augusto Comte, porque a filosofia já era considerada há tempos como uma ciência propriamente. Essa nova configuração social e políticas das atividades produtivas, em meio a esse cenário que eu disse para vocês, do êxodo rural, do desenvolvimento da indústria, da questão do desenvolvimento têxtil e fabril, a própria industrialização propriamente, né? Ou seja, toda essa nova configuração social e também política, junto com o desenvolvimento dessas atividades produtivas, propiciaram que a ciência saísse daquela zona de conforto, daquela esfera que ela se encontrava antes ali do século XVII, o que permitiu no século XIX a possibilidade de novas dimensões. Novas dimensões para quê? Ora, para a prática propriamente e para se produzir ciência. Então, essas práticas, elas acabam atraindo inúmeros interesses sociais, a necessidade de se estudar mais sobre essa relação do coletivo para com o indivíduo, da sociedade para com o indivíduo, porque houve um grande desenvolvimento dos grupos sociais nesse momento histórico que nós estamos tratando, né? Então, havia por trás disso um grande interesse político também, para compreender as massas, compreensão dos grupos sociais propriamente. Os interesses, eles acabavam, né, principalmente se concentrando nessa preocupação, muitas vezes, das empresas em se desenvolverem tecnologicamente, mas por quê? Porque isso melhoraria a produção científica, melhoraria o ponto de vista econômico, então eles precisavam de ter estudos e análises a esse respeito. Com relação ao papel político propriamente, pessoal, a gente tem que os interesses, né, dirigiam-se para a construção de uma formação social, né, uma formação social que fosse capaz de satisfazer demandas que eram impostas de modo imperativo, particularmente, né, principalmente na assistência das condições dos indivíduos, naquilo que eles necessitavam propriamente. Em meio a tudo isso, eu começo a tomar conhecimento, tomar consciência do significado científico como instrumento, ou, como alguns autores dizem, isso é um termo muito utilizado dentro da área de sociologia, ou seja, eu tenho uma tomada de consciência do significado do fato social, do conhecimento científico como instrumento, ou seja, como fato social relevante para a elaboração de políticas públicas pelo Estado e pelo governo. Ou seja, a partir, né, por uma análise política, a partir do século XIX, quando eu passo a falar em sociologia, essa necessidade de estudo dos grupos e da coletividade, quando eu falo nesses interesses políticos, eu tenho o quê? Eu tenho que os interesses dirigiam-se
para a construção de uma formação social, para satisfazer as demandas que impunham, né, de modo imperativo a necessidade de assistência e condições do indivíduo, mas a tomada de uma consciência do significado do conhecimento científico como um instrumento, ou seja, como um fato social para se efetivarem, para se elaborarem políticas públicas de Estado e de governo. Não percam de vista que, quando eu estou falando de interesses sociais, nosso foco é para aquela questão lá de desenvolvimento das empresas, desenvolvimento do coletivo, para oferir benefícios dos pontos de vista econômico, isso repercutindo diretamente na sociedade, ok? Em meio a esse cenário, pessoal, acabaram surgindo centros culturais, científicos, inúmeras discussões, sempre na ideia de enfatizar a importância de investigações teóricas e técnicas para a sociedade. Essas divulgações, elas acabavam buscando apoio da opinião pública e também dos políticos, no intuito do quê? De estabelecer política para favorecer o desenvolvimento de pesquisa. Só que a sociologia, ela vem aí dentro do quadro geral da ciência, bem como com relação ao quadro social e político que era vivenciado no século XIX, como uma ciência focada em um determinado ramo. Que ramo seria esse? O ramo das ciências sociais aplicadas, né? Em outras palavras, como sugere alguns autores, a tecnologia como uma extensão do conhecimento científico. Lá no final do século XIX, então, é que eu tenho uma ideia mais complexa, não só da natureza, como também da denominada ciência aplicada. E a sociedade passa a ser, então, objeto de estudo específico, tendo por referência a filosofia e a filosofia política. Quando eu faço essa análise, é muito importante a gente dar um enfoque para as obras do Montesquieu, do Comte, do Marx, que elas trazem um momento social no qual os cientistas eles não davam muita importância para os resultados práticos, sendo que a produção do Durkheim e da sociologia posteriormente caracterizavam-se por serem produções que tinham uma outra visão da sociedade. Ela estava, diferente daquela ideia do Montesquieu, do Comte, do Marx, preocupada com resultados. Então eu tenho ali com o Durkheim e a produção da sociologia uma busca, ou seja, uma ciência que se preocupa com resultados, o que até então não existia. Então isso é muito importante que a gente saia da aula de hoje compreendendo, tá? Na ciência, como a sociologia como uma ciência preocupada com resultados, diferente daquilo que nós vislumbrávamos naquele momento social das obras do Montesquieu, do Comte ou mesmo do Marx. A sociologia, então, ela surge de um lado como uma imposição, ou seja, como uma forma para explicação, para compreensão, ou mesmo como uma apreensão para sistematizar teoricamente novas demandas que perpassaram a sociedade do século XIX, proveniente de outras transformações sociais e políticas e também econômicas. Mas de outro lado, de outra forma, a sociologia ela também surge para interferir de modo direto e indireto na prática da política efetiva. Ela vem, pessoal, porque a desigualdade social ela era cada vez mais crescente e exigia muito mais do que uma percepção teórica, mas era necessário uma compreensão que fosse capaz de trazer resultados. Eu precisava sair daquele plano simplesmente teórico, né? Porque eu tinha um crescimento significativo das desigualdades a nível mundial. Então havia esse clamor por mudanças no contexto social. Nesse contexto, a gente tem que entender os fenômenos sociais como sendo o objeto de estudo a partir de critérios conceituais, né? A sociologia ela se concentra, né, dentro da esfera das ciências sociais, sendo que os fenômenos sociais são o seu objeto de estudo, tá? Isso é muito importante. Essa
reflexão sobre surgimento histórico, origem, conceituação, pessoal, elas têm um alicerce sim, muito significativo encontrado nas obras do Max Weber, do Emile Durkheim, do Pedro Pareto, do Karl Marx. E seria muito interessante que vocês efetuassem a leitura destes autores, Montesquieu, Comte, para auxiliar na compreensão da disciplina. São autores de grande renome, de grande repercussão para nós. Apenas para título, né, de esclarecimento, que na obra do Karl Marx, por exemplo, tem várias contradições inerentes ao sistema capitalista, como causa dos principais acontecimentos históricos do momento. O Durkheim, preocupado com definir o objeto e a metodologia da ciência, da pesquisa. O Wilfredo Pareto, com a importância de atribuir as relações entre os indivíduos e o coletivo. E Weber, investigando o significado das ações sociais sustentadas por motivações organizadas racionalmente, né? Eu tenho aqui um destaque para o Durkheim, que ele vem estudando o direito como um instrumento que serve para manter o equilíbrio entre os grupos que constituem a sociedade. Mas nós vamos falar especificamente sobre isso, né, mais adiante, quando a gente for falar a respeito de sociologia jurídica. Na próxima aula, pessoal, a gente vai continuar discutindo a respeito da sociologia, das suas origens, né, da sua conceituação, trazendo alguns autores variados para fomentar a pesquisa. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, ativem o sininho e eu espero encontrar vocês na nossa próxima aula. Obrigada!